Sabe aquele dia ruim? Aquele em que o estresse e a ansiedade parecem tomar conta de tudo? Pois é, todo mundo conhece essa sensação. Mas o que talvez nem todo mundo saiba é que isso vai muito além de um simples sentimento. Na verdade, são processos biológicos super complexos com raízes lá nos nossos instintos mais primitivos de sobrevivência. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, a ciência por trás desses dias difíceis. Então, para começar a entender como lidar com tudo isso, a gente precisa responder a uma pergunta que é fundamental. O que de fato acontece dentro do nosso corpo naqueles momentos de pico de estresse e ansiedade? Sabe, quando parece que o mundo está desmoronando? A resposta, olha, é uma cascata incrível de reações químicas. Vamos começar pelo começo, né? Definindo o que é estresse. Basicamente, é a reação do nosso corpo a qualquer coisa que ele percebe como uma ameaça. E aqui está o ponto-chave. As vias neurobiológicas, os caminhos no cérebro que o estresse aciona, são exatamente os mesmos da ansiedade. Isso já mostra de cara como esses dois estados estão assim super conectados. E essa distinção aqui é muito boa, ajuda a gente a entender a diferença. Pensa assim, medo e ansiedade são tipo duas faces da mesma moeda. O medo é aquela resposta a um perigo real, sabe? Imediato. Tipo um carro vindo na sua direção em alta velocidade. Já a ansiedade é sobre o que poderia acontecer. É aquela preocupação com uma ameaça que é meio vaga, que a gente fica antecipando. Ok, então quando o cérebro percebe uma ameaça, real ou imaginária, ele não fica pensando duas vezes, não. Ele dispara um sistema de alarme instantâneo. É uma coisa projetada para preparar o corpo para a ação em literalmente uma fração de segundo. É a famosa e muito importante resposta de luta ou fuga. O nome técnico para isso é via SAM, mas para facilitar, vamos pensar nela como a pista expressa da resposta ao estresse. É super rápido. O cérebro manda o sinal direto para as glândulas adrenais e elas, por sua vez, simplesmente inundam nosso corpo com os hormônios da ação, adrenalina e noradrenalina. E o que a gente sente no corpo é exatamente isso aqui. O coração dispara, né, para bombear mais sangue para os músculos, a gente começa a respirar mais rápido para pegar mais oxigênio, as pupilas dilatam para a gente enxergar melhor o perigo. Tudo isso é o corpo se transformando numa verdadeira máquina de sobrevivência. É a adrenalina em ação. Certo, essa foi a resposta rápida. Mas, e quando a ameaça não some em segundos? E se o estresse continua? Bem, para isso, o corpo tem um segundo sistema. Uma via mais lenta, mais estratégica. Vamos dar uma olhada em como essa outra resposta funciona. Esse sistema é o tal do eixo HHA. Se a outra era a pista expressa, essa aqui é a estrada mais longa, sabe? Ela foi projetada para gerenciar os recursos do corpo a longo prazo. E o principal ator aqui, o mensageiro químico, não é mais a adrenalina. Agora quem entra em cena é o cortisol. E olha que interessante como funciona, é tipo uma reação em cadeia. Primeiro, o hipotálamo, lá no cérebro, solta um sinal. Esse sinal vai para a glândula pituitária. Aí ela recebe a mensagem e libera um outro hormônio. E só então esse segundo hormônio chega na glândula adrenal, que finalmente libera o cortisol no sangue. Todo esse processo leva minutos para acontecer, não segundos como a adrenalina. Tá, mas para que serve o cortisol então? Basicamente, o trabalho dele é preparar o corpo para aguentar o tranco por mais tempo. Ele aumenta o açúcar no sangue para dar energia constante e, ao mesmo tempo, ele meio que desliga sistemas que não são essenciais naquele momento, como partes do sistema imune, para economizar recursos. É uma verdadeira estratégia de gerenciamento de crise. Então, a gente viu esses dois sistemas, o rápido e o lento. E eles são geniais, né, para a nossa sobrevivência. Só que tem um porém. Eles foram feitos para serem temporários. O problemão começa quando o estresse não vai embora, quando o sistema fica ligado o tempo todo. Normalmente, o próprio sistema tem freio de segurança. O cortisol, quando atinge um certo nível no sangue, funciona como um interruptor de desligamento. Ele mesmo avisa o cérebro: "Ei, pode parar, já deu." É um mecanismo de feedback, tipo o termostato do ar-condicionado que desliga quando o ambiente chega na temperatura certa. Só que aí que mora o perigo. O estresse crônico, ou seja, a exposição constante a níveis altos de cortisol, acaba sendo tóxica para algumas áreas do cérebro, em especial para uma chamada hipocampo. E o hipocampo é super importante para a memória e, adivinha só, para regular essa resposta ao estresse. Então o estresse crônico vai literalmente danificando o centro de controle. E o resultado disso é como se o interruptor de desligamento quebrasse. Com o hipocampo danificado, ele simplesmente não consegue mais mandar o sinal para parar. E aí a gente entra num ciclo vicioso terrível.
Mais estresse gera mais cortisol, que causa mais dano no cérebro, que por sua vez diminui a capacidade de desligar o estresse. O sistema fica travado no modo ligado. É justamente esse sistema de estresse todo desregulado, superativo, que serve como base biológica para muitos dos transtornos de ansiedade. É exatamente isso. O sistema de alarme, que foi feito para proteger, começa a disparar o tempo todo, mesmo quando não tem perigo nenhum por perto. Essa tabela aqui dá uma ideia geral bem clara, porque, embora o nome seja transtorno de ansiedade para todos, eles se manifestam de jeitos bem diferentes, né? A fobia específica é aquele medo super intenso e focado em uma coisa. Já o transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG, é uma preocupação que se espalha por tudo, é constante. E a ansiedade social, essa é toda centrada no medo do que os outros vão pensar. E olha, esses transtornos são muito mais comuns do que se imagina. Dá uma olhada nesse número. 1 em cada 8 pessoas vai ter algum tipo de fobia específica em algum momento da vida. É muita gente. Isso só mostra que esse medo desproporcional não é algo tão raro assim. Já o TAG, aquela preocupação crônica, afeta mais ou menos 5% da população. E tem um dado interessante aqui. As fontes que analisamos mostram que ele é mais comum em mulheres, o que aponta para uma diferença de gênero bem marcada na forma como a ansiedade se manifesta. Agora, olha só que curioso. Ao contrário do que muita gente pensa e de outros transtornos de ansiedade, o transtorno de ansiedade social, na verdade, é mais comum em homens. É um dado que vai contra a intuição, né? E serve para lembrar a gente de como a biologia e a forma como essas condições aparecem são complexas. No fim das contas, eu acho que essa frase resume tudo perfeitamente. A grande questão dos transtornos de ansiedade é essa: um medo ou uma ansiedade totalmente fora de proporção quando não existe um perigo real. É o nosso sistema de sobrevivência funcionando mal. O alarme de incêndio toca, mas não tem fogo nenhum. É a nossa própria biologia se voltando contra nós. E tudo isso nos leva a uma última pergunta para a gente pensar. Se o estresse e a ansiedade são, no fundo, processos biológicos, como é que a gente deveria encarar o gerenciamento deles? Entender que isso tem raízes biológicas bem profundas, que vai da adrenalina, passa pelo cortisol e chega até na saúde do nosso hipocampo, muda completamente a perspectiva. Deixa de ser uma falha de caráter e passa a ser visto como o que realmente é, uma desregulação de um sistema. E só de pensar assim, já se abrem novas portas para a gente aprender a lidar com tudo isso.